Aí o que você vai fazer? Quando você abrir o Excel e iniciar o loop, antes de iniciar o loop, você tem que abrir o site, certo? Uhum, então tem Então, que arrastar isso aqui pra cima. Aqui, ó. isso. Aqui. O que que eu sugiro você fazer? Abrir o site, clicar lá no botão Start e depois começar a interagir com o Excel. Então, porque o que que seu robô precisa fazer? O seu robô precisa acessar o site, clicar em Start e Uhum. começar a percorrer o Excel para conseguir ler os dados do Excel de cada coluna, da linha atual. Nossa, Então, entendi. como é que você faria isso? Genericamente falando, você vai abrir o browser, mapear aquele botão do Start, clicar no botão Start Uhum. e depois abrir o Excel e iniciar esse loop para cada linha no Excel. A partir do momento que você criou o loop, você vai colocar agora todos os comandos que eu vou falar dentro do loop, que seria, você vai mapear o campo do nome, o campo do sobrenome, o campo do Uhum. endereço, todos os campos que pede lá no RPA Challenge, tudo isso dentro do loop. Por quê? Uhum. Porque a cada volta esse campo muda de lugar. Então esse mapeamento precisa estar dentro do loop. Uhum. Eu Dentro do sei, eu loop, entendi. dentro do loop existe uma dica ou dentro do documento existe uma dica que torna esse campo dinâmico. Aí você segue a dica que está lá no documento e mapeia o campo só que antes de mapear os campos, dentro desse loop, você tem que ter um ler célula para cada coluna. E aí, são quantas colunas? Acho que são 10 colunas, não são? Nesse Excel? Excel, acho que sim. Então, Acho que você são vai ter 10. é de acordo com o número de colunas. Se são 10 colunas lá, você vai arrastar 10 comandos de ler célula dentro do loop. Ler célula da coluna A da linha atual, ler célula da coluna B da linha atual, ler célula da coluna C da linha atual. Uhum. E a partir desse momento você vai ter os dados de todas as colunas da linha atual. Aí você vai começar a mapear conforme está lá no documento. Lá no site, o campo do nome, o campo do sobrenome, o campo do endereço, o campo do telefone, o campo do e-mail, e usar o comando de executar ação da web, que é digitar caractere por caractere. Uhum. Aí você coloca lá, digitar onde? Aí você coloca lá, digitar no campo nome. Aí ele te pergunta, o que que você quer digitar no campo nome? Quero digitar no campo nome a variável da coluna A, que representa o nome. E assim Uhum. sucessivamente, sabe? E Uhum. aí clicar no botão Submit, mapear o botão Submit, clicar no botão Submit. E tudo isso dentro do loop até ele ler todas as linhas. Uhum. Entendi. É, vai dar um pouquinho de trabalho. Na verdade, é mais simples do que parece. Mas aí É, você não. vai. Se, se alguém mais tiver alguma dúvida, e se você ainda tiver alguma dúvida, ou se alguém mais tiver alguma dúvida de como construir essa lógica, pode me falar. Hoje, o dia é somente de mentoria. O desafio foi lançado semana passada, e a partir de agora as nossas sessões são de mentoria, para a semana que vem o trabalho de vocês estarem entregues e a gente conseguir avaliar. A primeira aula, Entendi. Gustavo, o Gustavo está perguntando no chat se a primeira aula você ainda consegue assistir. A primeira aula, Gustavo, teve uma falha na gravação e ela não conseguiu ser gravada. Mas, como eu falei lá na aula anterior, o site da Easy Tools Learning mostra exatamente tudo o que aconteceu na primeira aula. Lá tem o menu Quick Start, que mostra toda a introdução que eu dei sobre a empresa e sobre o que é RPA. Na segunda aba mostra como instalar Easy Tools. E na terceira aba mostra como construir o seu primeiro robô. Isso foi o que a gente passou na primeira aula. O Leonardo está perguntando se essa é a primeira aula. Leonardo, essa já é a penúltima aula. Na verdade, essa é a última aula. A semana que vem já é o dia de vocês apresentarem. Gustavo, o site é o Easy Tools Learning. Todos os links, tanto do site da Easy Tools, eu não sei se a minha voz está saindo sim. Gustavo, todos os links que eu passei na primeira aula, do Easy Tools Learning, do instalador,
todos eles já estão no grupo do Telegram que o João Maia passou para vocês. Não, Rafael, não é o último, não é o fim da Tech Hunter. É o fim da Tech Hunter de RPA. Aí você precisa confirmar com o João Maia e com o Nelson quando serão os outros temas de Tech Hunter. Esse da Easy Tools de RPA, hoje é o penúltimo dia. Semana que vem é o dia da apresentação já, é o último dia. Professor, Oi, Pedro. no caso, hoje a gente vai tirar dúvidas sobre o projeto final? Ou Isso, hoje é dia somente de mentoria, só para vocês tirarem dúvidas. Certo, certo. Para fazer esse exercício, eu tenho que ter o Excel no PC, né? Não. A Não? EasyTools, ela utiliza uma API oficial da Microsoft que dispensa você ter Excel instalado no seu computador. Ela tem um Excel interno dela e você não precisa de... Você pode baixar o arquivo Excel, vai aparecer um ícone branco no seu computador, como se você não conseguisse abrir. Realmente, seu computador não consegue abrir, mas a EasyTools vai conseguir abrir por causa dessa API interna oficial que eles têm já dentro do instalador. Entendi. Professor, eu terminei aqui de publicar o bot. Agora eu Oi, tenho que fazer Matheus. que procedimento agora? Você já você já construiu o seu robô do desafio? Já. Aí, como que você vai fazer? Você vai nomear ele com seu nome completo, traço, seu RA, vai dar um salvar, que é para salvar o nome do robô, e vai clicar em publicar bot. Quando você clicar em publicar bot, o seu robô vai para a nuvem. Ele não te pergunta onde vai enviar, ele simplesmente salva o seu robô na nuvem, no servidor da EasyTools. Assim, a gente consegue ter acesso aos robôs de vocês. Hum, Vamos ver se eu pulei alguma pergunta. Kaique, o Kaique mandou uma mensagem dizendo que não conseguiu rodar EasyTools. Você tá aqui, Kaique? O que deu errado? Se você quiser falar no microfone, também não tem problema, você pode falar à vontade. Consegue especificar melhor, detalhar pra gente o que exatamente está acontecendo? Tá, você conseguiu instalar EasyTools no seu computador? Você quer compartilhar a tela com a gente, para a gente olhar? Roberta, muito provavelmente você pode estar perdida mesmo nessa questão do entendimento, porque a parte técnica foi explicada no nosso segundo encontro. Mas o nosso segundo encontro, a partir do segundo encontro, tudo já foi gravado, então você consegue assistir novamente no YouTube. Boa noite. Dá para escutar aqui? Dá para ouvir. Oi, Essa Leonardo. aqui é a aula do professor Nelson Augusto? Hum, esse aqui é o Tech Hunter de RPA da EasyTools. Isso mesmo, mas isso mesmo. Isso, mas é o Nelson que fica aqui. Isso. Ah, não, é porque no meu YouLife eu só recebi o primeiro link da aula hoje. Mesmo eu já... Ah, O Life pode ser que ele tenha tido algum problema, tá, Leonardo? E a gente não tem como controlar isso, tá? O que a gente pede é para os alunos entrarem no grupo do Telegram, para que eu mando tanto o recado no YouLife, quanto eu mando no grupo do Telegram. Então, assim, a gente sabe que alguns alunos ali
estavam com problema, tá? Só que assim, a gente não tem como controlar nem manipular nada o YouLife. Então, eu estou mandando agora o link do grupo do Telegram aqui, por gentileza, se você puder entrar, para não perder os avisos, os links, tá? E tenta seguir a partir de agora, tá? Tenta seguir. Tudo bem. Muito obrigado. Pessoal, tem mais alguém que quer compartilhar a tela para tirar alguma dúvida técnica? Hoje é o dia só para isso. Enquanto isso, o Bruno de Lucas mandou uma dúvida se o desafio consta em apenas criar o bot. Sim, Bruno, nesse caso, o desafio é esse documento em Word que o João mandou para vocês no grupo do Telegram. E esse desafio que diz sobre criar o bot, ele envolve as funções que a gente discutiu de funcionalidades da EasyTools aqui, que é percorrer uma lógica de loop, abrir, manipular Excel, abrir um site, mapear campos na web. Tudo isso a gente fez separadamente nos nossos encontros. E o desafio consta em construir um robô que tenha todas essas lógicas juntas. Professor, Oi, Pedro. onde que eu pego a planilha? Como é que eu faço para achar O Excel, ele tá planilha? o Excel, ele tá no site da RPA Challenge, o link da RPA Challenge, ele tá no documento Word. Ah, entendi. Logo que você acessa esse site, ele te deixa baixar o arquivo. Você não precisa programar o robô para baixar o arquivo. Você pode baixar o arquivo e o seu robô abrir o arquivo na sua máquina. Entendi. Pode deixar na pasta de download mesmo, né? Ou Isso, Apple. pode deixar no diretório que você quiser, desde que Tá. você coloque o diretório lá no seu robô. Entendi, certo. Valeu. Alguém mais tem alguma dúvida técnica? Alguma parte que a pessoa ficou travada na hora de construir o robô? Acho que a Eduarda mandou uma pergunta no chat. Não entendi como abrir o Excel e manipulá-lo para o desafio. Claro, Eduarda. Deixa eu compartilhar a tela aqui para você. Só um minutinho. Hum, Você já consegue visualizar? Sim. Ok. Consigo sim. Deixa eu só pegar aqui. Certo. Vamos lá. Aqui, Eduarda, é onde a gente consegue manipular o Excel, nesse menu Excel. Então, vou dar um exemplo para você. Deixa eu baixar o Excel também, do RPA Challenge, e assim eu já dou um exemplo direto dele mesmo. Uhum. Ok. Pronto. Como que a gente consegue manipular um Excel aqui? Eu vou criar primeiro uma variável com o nome desse Excel, para já abrir ela diretamente. Ela é do tipo texto. Opa, é o nome da variável. E aqui eu coloco o valor dela. Quando eu quero abrir um Excel, o que que eu faço? Eu crio aqui, eu abro o arquivo Excel com esse comando e ele vai te perguntar como que você quer abrir. Você quer buscar um arquivo aberto ou você quer abrir o arquivo? Nesse caso, a gente quer abrir o arquivo.
O caminho do arquivo a ser aberto é esse que eu já coloquei na variável, e eu salvo o arquivo numa variável do tipo arquivo. Qual nome eu quero dar para essa variável? Quero chamar de Excel. A partir desse momento, eu tenho o Excel aberto. Daqui você ficou com alguma dúvida? Não. Ok. Agora, continuando, vamos simular uma manipulação desse Excel agora que está aberto. No caso desse desafio, a gente precisa percorrer... Deixa eu abrir o Excel, que eu já consigo mostrar para vocês diretamente como é que ele está aqui. Eu Que preciso... só oi, uma dúvida surgiu. pode Ele falar. ler e copiar esses dados aí na planilha, né? Ele não precisa salvar em uma outra variável tipo dado, não? Você precisa de uma variável para cada coluna. Isso, agora eu vou mostrar isso para vocês. Ó. Então, ele precisa ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Lembrando que no desafio diz que a gente precisa ignorar a primeira linha, porque a primeira linha é o cabeçalho. Ótimo. Feito isso, como é que a gente faz? A gente precisa de um loop, conforme eu falei lá no início, e esse loop é conforme configuração do tipo Excel. Aqui ele vai dizer, para cada linha no Excel, aí ele pergunta qual Excel? O Excel que eu criei aqui em cima. Para cada linha nesse Excel, eu salvo a variável da linha atual na variável linha atual, por exemplo. Pode ser o nome que você quiser, o nome que seja amigável para você. Ótimo. Feito isso, a gente aqui já tem um robô percorrendo todas as linhas desse Excel até a linha 11. Esse loop, ele já identifica quando chega no final. Então, se a próxima linha é uma linha vazia, ele para e não faz mais nada. Existe uma forma de forçar essa parada? Existe. Eu posso pôr aqui o número de iterações. Eu quero que ele dê até 13 voltas. Ou seja, ele vai ler até o fim. Se tiver menos de 13 linhas, ele vai ler até o fim. Agora, se tiver mais de 13 linhas, ele vai ler até a 13ª. Isso daqui é opcional. Você pode deixar vazio, que de qualquer forma, ele vai ler até a última linha preenchida. Opa, eu fechei o Excel sem querer. Deixa eu abrir de novo. Aqui. Então, vamos lá. Agora, primeiro, o que a gente vai fazer? Tendo 7 colunas, a gente vai precisar ler 7 células. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero ler célula. Para isso, eu preciso usar o comando ler célula. Eu arrasto o ler célula. Dessa vez, como vocês conseguem ver, eu arrasto para dentro do loop. Já não é mais abaixo do loop. Por quê? Porque toda a lógica a partir de agora vai iniciar dentro do loop, o que eu quero fazer. Então, eu quero ler célula desse arquivo Excel, eu quero ler a célula da linha atual e eu quero ler a célula nesse momento da coluna A. Então, eu vou gravar aqui o dado na variável call A, por exemplo. Como eu não sei se é um texto, se é um número, se é uma data, eu coloco aqui como texto ou desconhecido, que ele simplesmente lê e salva como texto. Dúvidas até aqui de como usar o comando de ler célula? Não. Fechado. Ficou com alguma dúvida, Eduardo? Não. Ok. Feito isso, a gente replica até a coluna G. No caso, eu vou fazer até a coluna B, para exemplificar para vocês, mas no caso de vocês, vocês precisam de todos os dados, então até a coluna G. De novo, lendo da linha atual, só que dessa vez a coluna B, salvo na variável call B. É Ok. bem diferente do que eu imaginava. Eu saí montando um tanto assim até lá embaixo e cliquei para rodar e travava na parte que eu te mostrei lá. Eu tive que ir olhando um por um, nossa. Ah, não, ele é bem tranquilinho, quer ver, ó? Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês com alertas. Vou pedir para ele exibir a call A. Depois vou pedir para ele exibir... Opa! Depois vou pedir para ele exibir a call B. Então, vamos guardar aqui, ó. John, Smith, Jane, Dorsey, Albert, Kipling, Michael, Robertson, Doug, Derek. Quando eu executar o robô, vocês vão ver que os nomes vão aparecer exatamente nessas ordens, porque
ele está percorrendo linha a linha. Inclusive, ele vai ler first name, last name, porque eu não pedi para pular a primeira linha. Depois eu vou mostrar para vocês como pular. Ó, vou testar. E ele já vai exibir o alerta aqui. Ó, vocês conseguem visualizar a telinha do alerta? Sim. Ó, first name, que é a call A, last name, que é a call B. Já vamos para a próxima linha a partir de agora. Por quê? Porque o último exibir alerta é a última linha do loop, ou seja, ele agora volta aqui para o início e faz a mesma coisa para a linha de baixo. Aí ele executa tudo, volta para o início e faz a mesma coisa para a linha Isso de baixo. 13 Então, vezes. exato. 12 no caso. E é isso que ele vai fazer agora. Ah, tá. Ó, John Smith, Jane Dorsey, Albert Kipling, Michael Robertson, Doug Derrick. Ou seja, o que ele está fazendo? Para cada linha, ele está executando tudo que está aqui dentro. É isso que está acontecendo. A diferença é que vocês não vão fazer esse alerta, vocês não precisam do alerta. Vocês precisam ler as 7 células, mapear os 7... acho que meu microfone falhou. Vocês conseguem me ouvir ainda? Sim. Ah, tá. Sim, sim. A diferença é que vocês vão ler as 7 células, mapear os 7 campos e digitar nos 7 campos os valores das 7 células lidas. E clicar em Submit e fazer isso acontecer nas 12 voltas que ele vai dar. Só que nesse caso, vocês não querem o cabeçalho, né? Como é que vocês fazem isso? Lembra que eu falei que a variável linha atual é numérica? O que ela salva? Ela salva o número atual da linha que ela está no momento. Então, é muito simples. Eu venho em lógica e arrasto uma condição logo no início do loop. Ou seja, antes de mais nada, ele vai verificar se ele está na primeira linha. Como é que ele faz isso? If com condição numérica, se a linha atual é igual a 1, eu pulo a iteração desse loop. Simples. Agora, se a linha não é igual a 1, ele vai passar direto por essa condição e vai continuar fazendo tudo que tem que ser feito aqui. Ou seja, ele só vai entrar nessa condição na primeira volta. Por quê? Porque a condição diz para entrar aqui só se a linha for igual a 1. Então, vamos testar para ver? Ó, agora ele já não aparece aqui first name. Já aparece o John, que é a linha 2. Por quê? Porque ele pulou a iteração se a linha fosse igual a 1. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte? Não. Não. Ótimo. Agora, Enquanto não. vocês ficaram com mais alguma dúvida técnica na questão do desafio? Alguma dúvida do que fazer no site? Lá tem o tutorialzinho, acho que com ele dá para mexer aqui. Isso, o documento tem um tutorial do que tem que ser feito, e o documento tem a dica de como mapear os campos. Porém, a lógica do que precisa ser feita, vocês conseguiram entender? Sim. Aham. Alguém quer pontuar alguma coisa passou batido para alguém, que alguém não entendeu. Hoje é o dia de vocês Professor, falarem perguntarem o que pode vocês quiserem. repetir a primeira parte aí, que iniciou, que eu peguei do loop. Essa dúvida é o Matheus ou é o Alan? Não tô... Matheus. O Matheus. Tá. Qual é a sua dúvida, Matheus? Não, foi lá em cima mesmo que eu me perdi o que o senhor estava falando. Do Excel. Tá. Você quer que eu explique toda essa parte aqui? Só até abrir Excel. Claro, não tem problema. O que a gente fez aqui? A gente criou essa variável que eu criei, ela é opcional. Eu só criei mesmo para ficar com o nome salvo fixamente. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável que salva o caminho do arquivo onde está o meu Excel. Por quê? Porque eu preciso abrir esse Excel no comando abaixo. Aí aqui para abrir o Excel, eu clico em abrir arquivo. Aí aqui eu coloco variável para colocar essa variável que eu criei. Ou eu posso colocar valor fixo e colocar fixamente o endereço aqui de onde está o arquivo.
Tem que ser o diretório e o nome do arquivo e a extensão. Igualzinho tá aqui, ó. EasyTools Downloads Challenge.xlsx. No caso, eu coloquei a variável e salvei o Excel numa variável do tipo arquivo. Chamei ele de Excel mesmo, porque não tem outro Excel que o robô vai mexer nesse robô. Como se tivesse mais de um Excel, eu colocaria aqui, por exemplo, Excel RPA Challenge. Assim, eu conseguiria diferenciar qual Excel é qual. Nesse caso, como é só um Excel, eu chamo simplesmente de Excel. Foi isso que eu fiz. Aí eu estava explicando aqui para o pessoal, que o pessoal estava com dúvida de como percorrer as linhas do Excel. Para percorrer as linhas do Excel é muito simples. Você arrasta o comando de loop e ele mesmo já tem pré-setado, prontinho para vocês, o que fazer. Você usa a opção conforme configuração e escolhe no tipo Excel, no tipo Excel para cada linha da planilha selecionada. Aí ele vai perguntar, qual planilha? A planilha Excel, que é o arquivo que eu criei aqui em cima. Aí ele vai falar, para cada linha do Excel, eu salvo essa linha atual em qual variável? Aí você dá aqui o nome que você quiser. Você pode chamar de linha, você pode chamar de non-linha. Eu chamei de linha atual, por exemplo. É um hábito que eu tenho de padronizar os nomes de dados que ficam em loop. A linha atual é a linha atual da volta atual desse loop. Essa parte você ficou com alguma dúvida? Não. Aqui, ele te pergunta o limite de iterações. Eu coloquei 13, mas assim, eu coloquei só por colocar. O robô, ele automaticamente breca quando ele entende que a próxima linha é vazia. Aqui é um limite que você pode colocar para fins de testes ou para fins de não ultrapassar mesmo essa quantidade de voltas, se você quiser. Feito isso, o que acontece? Para cada linha no Excel, ele executa tudo o que está dentro desse bloco do loop. Nesse caso, o que a gente quer fazer? Para cada volta, a gente quer verificar se a linha atual é igual a 1, porque se a linha atual é igual a 1, a gente não quer que o robô faça nada, porque é a linha do cabeçalho. Ou seja, para ignorar a linha 1, a gente usa o comando de pular iteração, que o que significa? Ele não vai fazer nada do que está aqui embaixo, vai voltar para o topo e vai atravessar a linha. E vai, a partir de agora, ser a linha 2 e assim sucessivamente. O que isso significa? Que toda vez que ele iniciar o loop e a linha for igual a 1, ele não vai fazer nada, porque a linha 1 é a linha do cabeçalho. Feito isso, você está protegido do seu robô interagir com dados do cabeçalho, porque você não quer isso. Você só quer os dados abaixo do cabeçalho. Então, ok. Se a linha é igual a 1, pula iteração. A partir desse momento, o robô, ele precisa lá, conforme o desafio, ler cada uma. Opa, deixa eu abrir o arquivo aqui. Ele precisa ler cada uma dessas colunas. O nome, o sobrenome, o nome da empresa, o nome do cargo, o endereço, o e-mail e o telefone. Para cada coluna, você tem um ler célula. Nesse caso, eu li da coluna A e da coluna B. O desafio de vocês exige que vocês leiam até a coluna G. Da mesma forma, dentro do loop, vocês precisam mapear os campos do site. Porém, vocês não podem abrir o site no loop. Por quê? Porque senão, para cada linha, ele vai abrir o site de novo. Então, o abrir browser precisa estar fora do loop, que é para ele abrir o browser uma vez só. Lembrem-se, tudo que está aqui vai acontecer de acordo com a quantidade de linhas que tem. Ou seja, tudo que está dentro do loop vai acontecer 11 vezes. Então, vocês não querem que o site de vocês seja aberto 11 vezes, né? Então, o site tem que abrir antes de iniciar o loop. O botão Start, que vocês querem clicar para iniciar lá o desafio, vocês também querem clicar em Start só uma vez, certo? Então, mapear o botão Start e clicar no botão Start também tem que estar antes de iniciar o loop, senão ele vai clicar em Start 11 vezes. O que vocês querem que aconteça 11 vezes é apenas ler as colunas e digitar nos campos e digitar em Submit. Então, é isso que tem que estar dentro do loop. Vamos ver agora as dúvidas aqui. O Marcos Ferreira perguntou se vão ser 2 loops. Depende da sua lógica, Marcos. Eu confesso que
dentro desse desafio, você pode criar uma lógica que contém 2 loops. Agora, o que você vai fazer com esses 2 loops depende da lógica que você vai construir. É possível construir com um loop e é possível construir com 2 também. Depende do que você quer fazer. Professor, Oi, Otávio. eu fiz também esses testes aqui, só que eu não estou encontrando o exibir alerta. Pode me informar onde ele se O exibir alerta, ele fica É. no menu diversos, ele fica lá quase no fim. Ó. Ah, tá. Eu pensei que ele fazia parte do Excel também. Não, ele é apartado de todos. Ah, ok. Obrigado. Imagina. Eu concordo com você, Professor, eu acho que o exibir alerta devia estar na lógica. Oi. eu já acabei o desafio, né? Já fiz ele, testei, deu tudo certo, e eu só fiz uma coisa diferente. Eu meio Pode que falar. tentei automatizar a parte de baixar o arquivo Excel, né? Pelo Uhum. link lá que tem no É uma próprio boa. site. Uhum. E aí, tipo, eu verifiquei, eu fiz um if, né, para verificar se já tem na pasta de destino que eu queria o arquivo, e se Sim, não tivesse, pegava o que já tinha lá, entendeu? E aí, exato. Esse entender. mesmo é o intuito do desafio, é ver até onde a lógica de vocês, até onde vocês conseguem alcançar essa lógica. Por exemplo, você acabou de falar que você incrementou algumas coisas. Você verificou se a pasta está vazia, só baixa se a pasta estiver vazia, ou se a pasta estiver vazia, exclui e baixa de novo um novo arquivo. Dá para você enriquecer o robô de todas essas formas. O desafio, ele passa ao básico. A construção da lógica é com vocês. É isso que a gente vai olhar o diferencial de cada um de vocês. É como vocês usam a lógica. Mas é isso mesmo, Alan. Parabéns. Ficou muito bom a lógica que você explicou agora. O João mandou uma pergunta aqui. Tem link do desafio e onde ele vai ser entregue? João, o outro João enviou no grupo do Telegram o documento que explica o desafio. Você conseguiu ver esse documento? Isso é da semana passada. Eu não sei se você conseguiu me ouvir. Enquanto o João não responde, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida técnica? Lembrando que hoje o dia é só para isso. Eu tenho uma dúvida aqui, professor. Pode falar. É o seguinte, né? Para cada. Putz, deixa eu lembrar o que eu fiz. Para cada linha, se eu não me engano. Não, na verdade, para cada campo do site, né? First name, last name lá, eu criei uma Uhum. variável em cima, antes de começar o loop. Você acha melhor, né, mais prático, criar essas variáveis antes, ou criar essas variáveis a partir dos comandos dentro do loop? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você criou as variáveis antes de iniciar o loop e deu um encontrar elemento, e dentro do encontrar elemento você salvou o resultado numa variável existente, que é a variável que você criou fora do loop. Exatamente. Isso mesmo. Certo. E é possível fazer desse jeito? É possível. Agora eu vou te explicar que tem um risco. O risco é, se o seu robô não conseguir mapear aquele campo, pode ser que ele fique com o valor do campo encontrado antes, do campo antigo encontrado, e interaja com o campo que você não deseje. Porém, se o seu robô seguir o caminho feliz, vai dar certo sim. Entendi, professor, faz sentido. Eu vou alterar algumas coisas no meu robô, então. Obrigado, viu? Imagina. Lucas, onde fica o botão de publicar bot? Você ainda consegue ver minha tela. Sim, ainda dá para ver a tela. Beleza. Aqui a gente tem o código do robô, a lógica do robô, em comandos. Na aba informações, é aquilo que eu falei. Vocês vão colocar o nome do... Nossa, tem um cachorro uivando aqui fora. Aqui vocês vão colocar o nome do aluno, traço, o seu RA.
Por quê? Porque aqui o seu nome completo, traço seu RA, é o nome único do robô. Feito isso, vocês vão clicar em salvar, clicar no X aqui e clicar em publicar bot. Quando vocês clicarem em publicar bot, ó, vou publicar isso aqui só para vocês visualizarem. Aqui no download bot vão aparecer a lista de todos os downloads realizados, ó, tá vendo? O nome tá aqui, ó. Nome do aluno, traço seu RA. É isso que vai acontecer com o robô de vocês. Quando vocês publicarem, vai aparecer para mim cada um dos seus robôs. E aí eu consigo baixar aqui e executar, mas vocês também conseguem compartilhar, lá na quarta-feira que vem, vocês conseguem compartilhar a tela comigo e executar enquanto a gente assiste também. As duas formas é possível. Ficou alguma dúvida de como publicar o robô? A info do domínio, Antônio, ela ficou também no grupo do Telegram. O João Maia, acho que foi o João Maia, ele colocou lá no grupo do Telegram o domínio, o usuário e a senha, que é para você conseguir acessar. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Dúvida técnica, dúvida de manipulação aqui do aplicativo, dúvida de como mexer no aplicativo, ou dúvida de como construir alguma parte específica do robô? Podem tirar as dúvidas que Gabriel, vocês quiserem. um Oi, João. pessoal perguntou aqui no chat e eu acho que você deixou essa passar. Eles falaram que fizeram um desafio, só que não chegou a ser 100% na plataforma lá. Ah, tá. Essa dúvida foi de quem? Ah, nossa, acho que foi mais de uma pessoa. Ou foi a mesma pessoa que mandou duas vezes. Deixa eu ver se eu encontro. Ah, achei, foi o Jean Lucas. Jean, você tá aqui ainda? Consegue me ouvir? Ok. Ah, nesse caso, Jean, você consegue compartilhar a tela com a gente para a gente olhar esse robô? Assim a gente já consegue ajustar ele agora. Eu vou parar de compartilhar, porque eu acho que você não consegue atropelar meu compartilhamento, né? Ah, pronto. Agora você pode compartilhar e aí a gente consegue resolver isso agorinha, se você quiser. Ok, eu aguardo. Enquanto o João entra, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida técnica? Alguém ficou confuso com alguma regra? Fiquem à vontade para tirar dúvidas que vocês quiserem. Às vezes Professor, tem. Oi, O pode falar. professor. eu tenho uma dúvida na parte Fala, do que eu fala, Jair. tentei fazer o carregamento do browser, né, para abrir o Google com o site, né, para enviar as informações. Uhum. Só que aí eu coloquei o endereço, né, o URL certinho e quando eu a carrego para testar, ele dá o sinal de check, só que ele não chega a abrir o site para mostrar como que tá o funcionamento. Tá. Quando você instalou EasyTools, você já tinha o Google Chrome instalado no seu computador? Já. Eu posso compartilhar aqui para ver também Pode como que tá. compartilhar. Aqui, ó. Tá aparecendo certinho? Tô vendo. Ó, você salvou o nome do RPA no RPA É, Challenge. aí eu botei o endereço URL, né, que seria Essa, esse aqui. ali a questão da autenticação, ela não tem a ver com o arquivo Excel. Isso é só para você entrar no Google logado, sabe? No caso, esse aqui. Nesse caso, a gente não vai usar essas duas funcionalidades, então elas duas ficam vazias. Ah, certo. Aí eu deixo essas duas Isso, vazias. isso. Testa, vamos ver se vai. Ah, resolveu. Ah, entendi. Ok, obrigado. Imagina. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, foi a Júlia que perguntou com o Otávio, né, Júlia? Pode perguntar.
Claro, Júlia, pode sim. Você, Júlia, é a que me explicou sobre a deficiência visual, não é? Isso, lógico, não tem problema nenhum. Gabriel, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Lucas. É que eu tô na sala dela, daí eu auxiliaria ela nesse processo, a gente entregaria em grupo. Poderia? Pode sim, não tem problema nenhum. Tá. Ok, então. Obrigado. Imagina. O Jean, que estava com o robô em 70%, você conseguiu abrir Easy Tools aí, Jean? Quando isso acontece, Jean, só fecha e tenta abrir como administrador. Então, primeiro tem que abrir o browser, depois o Excel, é isso? Pode ser na ordem que você desejar, desde que a sua lógica funcione. Beleza. Professor, Oi, Eduarda, você tá com eco? eu consegui. Nossa, peraí, deixa eu ver. Pronto. Eu consegui abrir o Excel e fazer o looping e ler as células, só que na hora de exibir o alerta, ele não está mostrando para mim se ele está lendo a célula corretamente. Aí eu estou um pouco na dúvida se está tudo certo. Quer compartilhar a tela para a gente ver o que é? É. Fica à vontade. Ok, você abriu o Excel, está fazendo o loop para cada linha no Excel. Se a linha atual é igual a 1, você pula. Leu a coluna A, leu a coluna B. Edita o comando de exibir alerta. Ali, ó, você tem que deixar como decisivo. Ah, tá. Porque aí você pede para o robô continuar ou não, o outro também. Quer testar aí? Vamos ver. Lembrando que o Excel tem que estar fechado para funcionar. O Excel não pode estar aberto. Descobrir isso aqui agora. Deixa. Tô tendo um pouquinho de dificuldade isso aqui, viu? Foi agora. Qualquer dúvida vocês podem tirar, não tem problema. De boa. Deixa eu ir aprendendo aqui. Você tem mais de um monitor, Eduarda? Eu tô com 2 computadores, porque Então, um é a EasyTools provavelmente está executando na outra máquina, a janelinha, né? Porque ela não está aparecendo para mim. O alerta, eu digo. Tá. O Não, mas alerta, agora ele deve estar no apareceu. outro monitor, o alerta, né? Não, pior que não. Tá, eu sei o que está acontecendo. Você compartilhou só a EasyTools, você não compartilhou o desktop inteiro. Hum. Se você compartilha só a EasyTools, a janelinha... Aí apareceu ali, ó, John, tá vendo? Aham. Se Só você que der se você der é porque o que acontece? O alerta, ele é um breakpoint. O que é um breakpoint? Ele breca o robô e ele está em execução ainda. Ele só vai parar ou continuar se você clicar em parar ou continuar. Aí, ó. Ele mesmo fechando aquela pop-up, o robô continua em execução. Fechar aquela pop-up não encerra o robô. O que é para encerrar o robô é o comando de parar o robô. Então tá bom. Agora foi certinho. Foi. Era só aquele mesmo. Imagino. Obrigada.
Imagine. Alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat. Conseguiu abrir, Jean? Se você quiser compartilhar agora, pode compartilhar. A Eduarda já parou de compartilhar. Ah, hã? Certo. Ah, você colocou para executar? Tá bom, vamos ver. Eu acho que você também colocou, Jean, para compartilhar apenas a EasyTools. Eu não vou conseguir visualizar nada do que você está fazendo, porque só vai aparecer a tela da EasyTools para mim, não vai aparecer mais nada. Ah, não. Não, tá aparecendo o browser sim. É porque não tá aparecendo a barra do Windows, achei que estivesse compartilhando só a EasyTools. Certo, vamos ver. Não, ele tá procurando elementos, mas ele não tá digitando nada. Agora ele tá digitando. Ele não digitou o e-mail, pelo que eu vi. Vamos ver agora. Jane Dorsey. Ó, ele não digitou algum campo ali também. Vamos ver agora. Trocado os campos. Sim. Ó, o e-mail E-mail também com tá digitando a endereço. rua. Sim, é isso que tá acontecendo. Quando encerrar o robô, a gente vê lá a lógica do seu robô, como é que ficou. Né? Não precisa nem intervir, daqui a pouco ele termina. Ele é rapidinho. Olha, já tá no 8 já. E agora ele já tá no 10. Prontinho. Ok, daqui a pouco ele vai encerrar. Dá um fechar. Ó, vamos ver como é que você está encontrando os elementos. Vai lá para o começo do seu robô. Ó, o que está acontecendo agora? O seu robô criou uma variável do caminho, abriu o browser nessa instância, baixou o arquivo. Você pediu para ele baixar o arquivo na hora, né? Ok. Após baixar o arquivo, você está abrindo o Excel e selecionando a planilha 1. Tudo bem. Nesse caso, acho que você nem precisa selecionar a planilha se você quiser, porque acho que só tem uma aba esse Excel, mas tudo bem. Não tem problema. Aí você deu um encontrar elemento no botão Start e clicou em Start. Ok. Feito isso, você iniciou um loop. Edita esse loop só para eu ver o que tem nele. Ó. Para cada item numa linha do Excel, iniciar na linha 2 e não ultrapassar a linha tal. Ok. Aí você encontrou os elementos, edita um deles, só para eu ver rapidinho. Na verdade, eu vou pedir melhor. Vamos ver, peraí. Esse é o company name, desce um pouquinho. O company name, ok. Vamos ver um por um. Fecha esse, vamos pro próximo. First name, ok. E-mail, ok.
phone, ok. Address, ok. Last name, ok. E roll, ok. Agora, vamos lá. Você criou uma variável do tipo lista e você está perguntando se a linha atual é igual a 1. Se a linha atual é igual a 1, você pula iteração. Nesse caso, isso não vai ser necessário. Pode deixar aí, não tem problema. Mas não vai ser necessário para você, porque você configurou isso lá no seu comando da EasyTools para iniciar a partir da linha 2. O que acontece? Algumas versões da EasyTools, as mais novas, têm essa funcionalidade de iniciar na linha tal. Acho que a versão que eu estou usando ainda não tem essa função, porque ela é super nova, por isso que eu coloquei esse if. Mas tudo bem, se a sua já tem aquela de iniciar na posição tal, você pode configurar por lá também, não tem problema. Aí, você fez um loop para cada linha no Excel de novo. Nesse caso aí, por que que você fez um loop para cada linha no Excel de novo? Para cada coluna, quer dizer. Foi para salvar o valor na coluna atual, entendi. E aí você está salvando, você está adicionando valor numa lista. Edita essa variável adicionar valor, só para eu ver. Agora eu vou te perguntar uma coisa, Jean. Existem duas possibilidades. Essa que você fez funciona, você lê a célula e salva no valor, e aquela lá também, de ter 7 comandos de ler célula, também funciona. Agora, essa daí, qual é a diferença? Aquela consome 7 linhas de código do seu robô. A sua está consumindo 10 linhas, porque tem um loop com 2 linhas dentro, que significam 3 linhas a mais. Então, aí você está tendo um trabalho maior para buscar esses valores, mas você está conseguindo também. Então, também está certo, não está errado. É isso que eu estou falando. Vocês conseguem fazer do jeito que vocês quiserem, desde que a lógica faça sentido. É bom as pessoas virem essa lógica que você construiu, que é para mostrar que todo mundo pode construir o robô de forma diferente e ele tem o mesmo fim. No caso do Jean, ele quis percorrer colunas e capturar os valores da posição dessa lista. Também funciona. Agora, vamos ver por que que deu errado. Dá um fechar. Aqui a gente consegue visualizar uma coisa. O seu comando, o loop de... O que que a gente consegue visualizar aqui? O loop de coluna. No caso, Jean, o loop de coluna que você fez, ele tá certo. O problema é que o loop de colunas, ele é bugado. Então, eu sugiro você não usar ele. Não tá errado o que você fez, mas vai dar errado porque o loop de colunas nessas versões atuais, ela tá com um pequeno bug que a gente tá corrigindo. Então, foi por isso que eu sugeri você arrastar os comandos de ler célula. Dessa forma que você fez, tá certo, não tá errado. Mas não vai funcionar porque o comando de percorrer colunas, ele tá bugando. Então, o que que você vai fazer? Não tem nada de muita coisa que você precise mudar. Você só vai, ao invés de recuperar valor, usar o comando de ler célula. 7 comandos de ler célula, uma de cada coluna. Aí, o lado bom é que você não vai nem precisar usar a variável de lista e não vai nem precisar recuperar valor, porque cada comando de ler célula já tem a sua variável exclusiva. Se você ajustar dessa forma, vai funcionar. Se você manter o loop para cada coluna no Excel, vai funcionar esporadicamente. Por quê? Porque o comando de coluna, de loop de coluna, ele funciona hora sim, hora não. Tanto que você vê que você acertou 70%. Por quê? 70% das vezes o loop funcionou. Só que por causa desse bug, os outros 30% não funcionou por essa razão desconhecida que a gente está investigando internamente aqui para ajustar esse comando. Mas com 7 comandos de ler célula, seu robô vai funcionar sem problemas.
Imagina. O Sérgio está falando que o login não entra. Nesse caso, Sérgio, eu sugiro que você não dê Enter. Acredito que seja isso que você tentou fazer. O Enter não funciona no aplicativo da EasyTools. Tem que ser o clique. Clicar em prosseguir, sabe? O Rafael está perguntando, para encontrar o botão no meu primeiro robô, foi pelo XPath. Nesse caso, Rafael, por que que a dica no documento do desafio lá tem uma dica? A dica é você mapear usando o seletor CSS. Por quê? Porque o XPath, ele tem um valor absoluto. E como o XPath é um valor absoluto, ele vai pegar a primeira posição lá, first name, é a primeira posição. Só que quando você der submit, o first name ele vai mudar de lugar. E na primeira posição pode estar o telefone. E aí você vai colocar o first name no campo do telefone. Ou seja, mapear pelo XPath não vai funcionar por causa disso. Porque o XPath vai te dar um caminho absoluto de um campo. E você não quer um caminho absoluto. Você quer que ele seja dinâmico justamente porque ele muda de lugar a cada clique de submit. Então, respondendo a sua pergunta, não, o XPath não vai funcionar nesse caso. Professor, posso compartilhar meu negócio aqui para você ver que eu estou errando aqui? Pode sim, Felipe. Uhum. O que é o if? Nesse caso ali, esse if, você construiu ele com qual intuito? Eu não sei se você está falando, eu não estou conseguindo te ouvir. Para pular o cabeçalho. Para pular o cabeçalho é diferente. Os ler células, eles não ficam dentro do if. Dentro do if, você só vai verificar uma coisa. Se a linha atual é igual a valor fixo 1. Se a linha atual é igual a 1, dentro desse if, você vai arrastar um comando de pular iteração. Ele está lá em lógica, lá no menu lógica. É isso mesmo. Isso. Só que todos os ler células têm que ficar fora do if. Eles estão dentro do if. Vou tirar eles daqui. Beleza. E o if tem que ser a primeira coisa dentro do loop, porque a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se você está na primeira linha. Senão você vai ler a célula à toa. Uhum. Aí, quando você arrastar esses ler células, eles ficam abaixo desse if. Peraí, que não está funcionando aqui. É assim, ó. Não, lá, arrasta o seu mouse lá para perto do ler célula, tá vendo? Aí você consegue arrastar a ler célula um por um para fora do if. O ler célula. Isso. A EasyTools, ela não funciona nem com esquerda e nem com direita. É para cima ou para baixo. Você move o comando para cima ou para baixo. Nesse caso, você quer mover para baixo, né? Para fora do if. Só que você está movendo para fora do loop. Tem que estar dentro do loop ainda. Isso. Você consegue ver que está dentro do if quando ele está um pouco mais para a esquerda. Nesse caso, ele já está fora do if, então você pode ficar despreocupado. Ó, aí ele já está fora do if. Tá vendo que ele está um pouco mais para a direita? Então ele está fora do if nesse momento. Isso. Os ler células lá também tem que estar dentro do loop. Se pular interação, não dá para editar? Não, o pular iteração ele não é editável, ele é um comando passivo. Inclusive, se você edita o comando, a EasyTools tem um pequeno bug que ela replica esses comandos. Então,
de acordo com o número de vezes que você editou esse comando, de acordo com o número de vezes que você tentou editar esse comando, é o número de vezes que esse comando vai aparecer aí no seu robô. Quer ver, ó? Sai do seu robô e volta para ele, para você ver. Não, agora não sai não. Espera ele executar. Agora ele já está executando. Faz assim, ó. Dá um parar robô. Isso. Agora sai do seu robô e volta para você ver. Se você editou aquele comando, ele vai estar lá replicado o número de vezes que você tentou editar. Você tentou editar uma vez só. Então ele replicou o pular iteração uma vez só. Agora, se você tivesse dado 10 cliques lá em editar, ia aparecer 10 pular iteração aí. Ele tem esse bugzinho. Aham. No caso, eu vou editar mesmo só o if aqui, né? É só o if. Pular iteração, interromper loop, parar robô, esses comandos não são editáveis, eles são comandos passivos. Eles não têm nada a ser editado. Aqui dentro da coluna, que é isso mesmo, né? Não entendi a sua pergunta? Dentro da coluna lá que ele vai ler, é assim que Isso. faz, né? Um ler célula para cada coluna, todos lendo da linha atual. Exatamente isso. Entendi. Aí no exibir alerta aqui, é assim mesmo? Isso mesmo. Não. Aí você quer exibir. Aí o que vai exibir nesse alerta? Nesse alerta vai exibir em qual linha o robô tá. É em qual linha o robô tá que você quer que exiba? Por exemplo, aí vai Caso, aparecer igual um você fez número. lá no exemplo. Aqui aparece o número e o nome, coluna, não sei o quê. Igual eu fiz no exemplo, é um outro nome. Seleciona ali nas opções. Não, onde está a linha atual. Ó, é a coluna A coluna B, ou da coluna A até a coluna G. Você pode exibir o que você quiser. Entendi, é que não estava aparecendo esse coluna A, B, C, D. Não, acho que é porque estava dentro do... E aí, quando do você if. edita, você tem que dar um salvar e fechar, senão ele cancela o que você editou aí dentro. Sim. Entendi, vou experimentar aqui, qualquer coisa eu volto aí. Imagina, fechado. O João perguntou, o João disse que tem uma dúvida, deixa eu ver. Se eu quiser usar EasyTools na empresa que eu trabalho, entraríamos em contato com a equipe de vendas? Isso, João. O nosso time comercial entraria em contato com você. Muito provavelmente eu estaria nessa reunião também. Nessas reuniões, normalmente eu apareço para apresentar a parte técnica da EasyTools para o cliente. E aí, quando o cliente, por exemplo, se a sua empresa aceita o contrato da EasyTools, vocês, a partir desse momento, escolhem duas modalidades. Ou vocês querem apenas uma licença da EasyTools para trabalhar entre vocês da empresa têm um desenvolvedor para desenvolver na EasyTools, ou vocês contratam a EasyTools para construir um robô de vocês com um desenvolvedor nosso. Você pode contratar a EasyTools dessas duas formas. Nesse caso, a empresa escolhe. Professor. Oi, Otávio. Eu tenho uma dúvida que eu vou compartilhar aqui, tá vendo? Compartilhar para mostrar melhor aqui. Que no caso é a parte de eu conseguir fazer as leituras, né, pro elemento encontrar, né? O site encontrar os elementos com os inputs, só que eu não tô conseguindo fazer a leitura para ele ler, né, para colocar lá e tipo, eu não sei como faz a questão de submeter o arquivo, né, e aí fazer novamente. Que no caso ele abre aqui, eu acho que ele chegou a ler, tá vendo? Ele chegou. Só que na parte do loop, Ele deu erro. Deu um erro. Ele não faz nada, tá vendo? Aí fecha o arquivo e dá essa mensagem. Aqui, ó, vamos ver o que tem de errado. Um arquivo chamado já existe no local. Pode clicar em não. Vamos ver o que o seu robô está tentando fazer. Vai para o início dele. Ó, aí você abriu o browser, abriu o Excel. Esse Excel ele já existe. É um caminho que eu baixei, no caso, né? Que eu baixei já o Excel. Ele tem 3 barras mesmo? Aí ele abre, tá vendo? Vai lá no comando de abrir Excel só pra gente ver como é que tá. Abrir. Tá, ó.
Eu sei o que aconteceu. Você usou... Vai lá no comando. O problema tá ali no abrir arquivo. Arquivo? A chave tem que estar desativada do usar arquivo na estação de trabalho. Ah, esse aqui? Isso. Outra dúvida. O seu Excel, ele tá aberto nesse momento? Não, eu abri aquela hora, mas eu já fechei já. Ah, tá. Isso, o Excel ele tem que estar fechado. Se você testar agora, muito provavelmente vai funcionar. Vamos ver. Ele Ó, abriu e fechou. Aí parou aqui no Excel. Clica no bug para a gente ver qual é a mensagem. Não há suporte para o formato do caminho dado. Tenta colocar esse arquivo em outro lugar, numa pasta mais específica. Tipo a pasta downloads. Aham. Aí, precisa do nome. Ah, aí... Ok, isso aqui tem que ser um... Não, ali no diretório, ó, tem que ter mais uma barra ao contrário. E o nome do arquivo com a extensão. Lá no final. Ok. Isso, uma barra ao contrário. E E o nome do o arquivo com a nome... extensão lá. Aí você pode dar um Ctrl C lá no nome do arquivo mesmo. Mas aqui ele vai... Não. O nome do arquivo. Volta lá na pasta. o challenge, né? Challenge. Isso. E tem que ter a extensão também. Ponto .xlsx nesse caso. XL. Ele tá XS. XLSX. Isso. Agora, muito provavelmente vai funcionar. Ok, acho que agora tá indo. Eu acho que ele não tá encontrando o elemento, vamos ver. Ele parou logo no primeiro encontrar elemento. Vamos ver. Edita o primeiro encontrar elemento pra gente ver. Uhum. Input, energy reflect. Ok. Ok. Faz assim. Vai na pasta C da EasyTools. Na pasta C, EasyTools. Faz esse aqui? Disco local ali, ó. Aí tem EasyTools. Tá aqui. Acho que tá no 86 aqui, calma aí. Arquivos. Você instalou EasyTools na pasta no HDC? Acho que foi no D. Ah, tá. Então é por isso. ZTools, acho que... Não. Calma aí. Ele tá no D. Tá no D. Vai lá no D. Tem EasyTools. Opa. Abri sem querer outro. Hum? Abri sem querer. EasyTools no D. Ali em cima, ó, eu achei. É o primeiro arquivo que tá aparecendo ali. Agora não é mais. Ok. Aí. Vai certo. em logs. Abre o Easy Runners das 8h14. Ok. Vai pro final dele. Vamos ver o que aconteceu. Sobe um pouquinho. Ó, ele tentou procurar o Energy Reflect Label Company Name e salvou na variável Company Name. Ok. Nesse momento, faz assim. Volta lá no robô. Copia, antes de copiar esse elemento, essa chave, abre o site do RPA Challenge. Como? Não entendi. Abre o site do RPA Challenge. Aí, dá um Ctrl F na inspeção. Já tá aqui. Não, na inspeção na mesmo. inspeção? Tá, perdão.
Aí, clica em qualquer elemento e dá um Ctrl F. Tá aqui. Esse aqui, ó. Aparece ali. Esse aqui. Ou é só do site, só esse aqui? Não, é ali embaixo, é na tela da inspeção. Isso, ó, tá vendo? Ó, encontrar por string seletor, Ah, tá sim, vendo? sim, entendi. Agora pega aquela chave que tá lá no EasyTools, copia tudo isso e dá um Ctrl V aí. Ó, ele aparece. Então, feito isso, tá certo, realmente funciona. Agora vamos lá no seu robô para ver em qual momento ele tá fazendo isso. Pode fechar, tá certinho aí. Ó, vamos ver o que que ele tá fazendo. Ele tá abrindo o browser, já abrindo o Excel e já buscando esse elemento. O seu robô antes, ele precisa clicar em Start. Ele tá clicando em Start? Não, acho que eu nem não fiz, cheguei a fazer essa parte, não. No Não tem caso, qual que problema. seria? Não tem problema. De qualquer forma, vamos fazer um teste. Antes do loop iniciar, coloca uma pausa de 3 segundos. Tá em lógica. Então, Arrasta um comando pausa, coloca 3 segundos. É aí mesmo. Isso. Testa, vamos ver se vai. Para ver se ele estava mapeando muito rápido ou para ver se o campo realmente não estava aparecendo. Não, ele não está encontrando. Não tá faltando o comando do pra ir no start lá, não? Oi? Faltando o comando do mouse lá e clicar no start, não? Não, na verdade não é necessário clicar em Start para encontrar o comando. É necessário clicar em Start para ele dar as 10 voltas. Então, Mas... ele criou esse comando não, ué. Lá no EasyTools, não é não, lá. eu não cheguei a criar, mas não deveria, tipo, pelo menos digitar aqui Sim, no... isso. Aqui, tipo, aqui. Mesmo sem o Start, ele consegue mapear os campos. Ó, Ah, vamos ver aí tá. no robô. Na real, sabe o que eu acho que... Ah, não, esquece. Não, tá certo. Não Ó, roubou. vamos ver uma coisinha. Clica aí no encontrar elemento, no primeiro mesmo. Lá no log, foi o first name que ele não conseguiu encontrar? Label name. Pelo menos tá pra... Foi o company name que ele não conseguiu label, encontrar. que é... O company name é o terceiro. E copia isso. Inspeciona qualquer coisa, dá um Ctrl F na inspeção e busca. Aqui. Ó, clica em qualquer elemento da inspeção e dá um Ctrl F. Isso aí. Ele encontrou? Encontrou company name. Encontrou, ok. Aí foi... Mas antes, volta lá no company name. No robô. Seletor CSS, elemento único. Vai lá no site. Ó, dá 2 cliques aí. Ali onde está name. Onde está reflect name. Isso, dá um Ctrl A, um Ctrl C. Pronto. Certo. Aí eu copiei aqui para testar. Isso, digita input, abre colchetes, isso. Salva. Vamos testar e vamos ver se agora vai. Esse salvar, ele não salva o código do seu robô. O seu robô, ele tem autosave. Esse salvar, ele tem já? só salva o nome do robô. Entendi. Ele não tá encontrando company name. Estranho. E aí ele fecha o aplicativo. Abre o log de novo e vamos ver se é o mesmo company name que ele não tá conseguindo encontrar. Sobe um pouquinho. Aí é o company name. Ok.
Vai lá no comando do company name de novo. Eu acho que. Deixa eu. Ah, tá, eu já sei o que tá. Eu Tem acho que uma coisa errada. eu coloquei dois, aparentemente, aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei. Só não sei se deve ser isso aqui, mas tá vendo? Tem um company name aqui Sim, e é outro esse daí, aqui. ó. É o 3. Ó, abre o 3 para você ver o que tem de errado nele. CSS. Ele tá como classe CSS, é por isso. Ó, e esse Ah. comando você pode excluir, porque tem 2 company name, né? Então, eu acabei de também ver essa parte, eu tenho dois dele. Aí tá, Sim. são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 aqui. Agora seu robô deve funcionar, 4, vamos 5, ver. 6, 7. Ele tá fazendo Ah, sim, é que a leitura. você não arrastou o comando de digitar Ah, o digitar, executar né? ação. É o executar ação que digita. Você só procurou os campos. Ah, ele procurou esse campo, mas não esqueci de Já selecionar para digitar, né? já é um indício de sucesso. Seu robô encontrou os campos e leu as células. Ah, Agora tá. você precisa fazer o restante, que é digitar o valor referente a cada campo, que é o executar ação que faz isso. No caso, esse aqui. Isso. Ah, então aí, no caso, fazer a executar a ação, aí depois fazer o. Depois de encontrar o elemento, você executa a ação. Depois de ler a célula também. Porque senão você não vai ter o que digitar. Isso. Aí você quer digitar texto caractere por caractere. Digitar no first name o valor do first name. É uma variável, nesse caso, conteúdo. Quem é o first name? Acho que é o call A. É o call A. Isso. E assim sucessivamente. Aí fazer 7 vezes, né? E depois também você, lembrando, antes do loop você precisa dar start, e no final do loop você Seria, precisa dar submit antes de iniciar uma nova volta. que seria fazer também a execução, né? Seria executar, né? Aí você precisa, só que não, você não pode executar a ação porque você ainda não encontrou o elemento. Você tem que encontrar o botão start antes. Mas antes do loop, né? Pra não fazer várias vezes, né? Apesar que tem Isso. que fazer. Ou não, porque ele tem que fazer várias. O start antes do loop. É Ah, o uma vez start é só. uma vez só. Ah, tá, entendi. O Aí que no são caso faz. várias, o que fica dentro do loop é clicar no botão submit. Você tem que encontrar e clicar dentro do loop. Só o submit. Nesse caso, você ficou com alguma dúvida? Não, só queria mesmo saber disso mesmo. A questão o que meio que faltou então seria fazer a questão de startar, né? Fazer o start É, para iniciar, o seu aí robô ele já está fazer a questão de enviar e 80% caminho submit, né? andado. É, Ah, entendi. Por enquanto só isso, só vou fazer os testes aqui e ver se deu certo. sim, Valeu. imagino. Pessoal, agora a gente chegou no final do nosso encontro de hoje, mas ainda a gente pode tirar dúvidas no grupinho do Telegram. E também, muito obrigado por todos que compareceram, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por terem tirado suas dúvidas. Lembrando que tem o Excel lá, onde vocês podem tirar as dúvidas de vocês. É que eu ainda não recebi o acesso para editar esse Excel, mas assim que eu receber, eu consigo enviar as respostas para vocês por lá. E a gente também tem o nosso último encontro na quarta-feira que vem, que é para vocês apresentarem esse desafio funcionando. Lembrando que não necessariamente, obrigatoriamente, precisa estar funcionando. Se vocês não conseguirem, de qualquer forma, fazer esse desafio, a gente consegue fazer juntos esse desafio no último dia, que é quarta-feira que vem. E outra coisa que também nós vamos avaliar no Tech Hunter é a forma como vocês foram criativos na lógica, digamos assim. Quais boas práticas vocês usaram nas lógicas, como ficou a lógica de vocês, se ela está fazendo o que deveria ser feito, se ela é mais performática que o normal, se ela faz o que tem que ser feito, se ela tem alguma coisa específica, algum diferencial. Então, toda essa parte da lógica a gente analisa também. Lembrando que o Tech Hunter não é apenas um evento que concede horas complementares para vocês. No caso da Easy Tools, o Tech Hunter ele também tem o intuito de possivelmente trazer pessoas para dentro da empresa. Lembrando que o João é uma das pessoas que foram contratadas. O João, eu não sei se ele está aqui hoje,
Mas Eu tô- o João... o João tá aqui, ó. O João, ele Isso. participou do nosso primeiro Tech Hunter da São Judas e ele foi contratado pela Easy Tools por causa da forma que ele performou no evento da temporada dele. Então, não Tem quase um apenas... ano já. Hoje o João, ele já é quase o mestre dos magos da RPA aqui. Que isso, cara. Desaparece. Praticamente tudo que ele faz é sem ajuda. De qualquer forma, gente, muito obrigado, pessoal. E qualquer dúvida já sabem, é só chamar lá no grupinho. Beleza, valeu. Gabriel, Valeu, gente. Oi. semana que vem é nesse horário também?